Olá pessoal, tudo bem com vocês? Newton da NZ Drones Aeromodelismo. Hoje eu trago aquele vídeo prometido no último vídeo, né? Eu prometi que ia fazer um voo numa área próxima de represa, uma área que tem bastante represas, porém também tem bastante interferências, tá? Muitos falam, não tem interferência em represa. Não, se você voar em área completamente desimpedida, onde você tem uma visada constante do drone. Visada que eu digo dos sinais de rádio, tá? Agora, onde você não tem, onde você tem à frente do seu drone, em alguns pontos, árvores, torres de alta tensão, com certeza haverá interferências, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ficar bem ligados. Eu também fiz um voo utilizando waypoints, eu programei waypoints a longa distância, um voo a longa distância, tá? Você pode fazer isso? Claro que você pode. Você pode programar um ponto de waypoint a 12 km de distância, se você quiser. Ah, mas eu não vou perder o sinal? Sim, você vai perder o sinal, quase certeza. Porém, você pode programar, você olha lá no filme dos waypoints, que tem, né? Você pode programar os waypoints de modo que ele, mesmo perdendo o sinal, ele continue indo até o fim. E de lá você programa um RTH. Ele faz tudo isso automaticamente. Tem riscos? Claro que tem. Você pode, de repente, gastar mais bateria do que está programado, ter um tempo de vento maior, vento contra, vento a favor, de repente pode mudar, pode ter chuva, ou pode acontecer uma série de coisas, tá? Então é importante que tomar muito cuidado ao fazer qualquer coisa desse ligado, a longa distância, etc. Tá? É muito legal, mas é muito arriscado, na minha opinião. Não sei se vale o preço de um drone, tá? Mas cada um faz aquilo que tem que ser feito do modo melhor possível, tá bom? Bom, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, eu acho que é um aprendizado a mais para todos nós. E deixem um like, comentem, eu acho legal os comentários de vocês. Tá ficando bacana os comentários de vocês. Tá? Eu gosto mais desse drone do que aquele é melhor do que o outro, assim por diante. Mas é muito interessante, é muito interessante. Os drones são excelentes. Tá? Vários deles, né? Pelo menos esses que eu tenho aqui são muito bons, eu já tive outros que também eram muito bons. Mas é uma opinião de cada um, mas é muito bacana, é muito legal ver esse tipo de coisa. Se inscrevam no canal, acho que o canal continua crescendo, eu agradeço muito vocês por isso, tá? Realmente fiquei muito feliz, de uma hora para outra o canal começou a crescer bastante, né? E isso me deixa muito contente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao voo. Bom, então eu inicio o voo, dividi a tela em duas, né? Uma do lado esquerdo com o que gravou no cartão e do lado direito a gravação da tela, tá? Como eu falei para vocês, eu fiz uma programação em waypoints. E o voo como iniciou. Então olhem bem assim a diferença entre o que foi gravado no cartão de memória e o que foi gravado na tela. Chamo a atenção para vocês de uma coisa importante. Tá? A aproximação dos fios de alta tensão e a densa, uma mata bastante densa aí no local. Tá? Isso vai influenciar muito no voo do drone. Mas por enquanto ele vai muito tranquilo. Lembre-se também que eu programei waypoints, então desse modo eu giro o drone para o lado que eu quero, de um lado para o outro, eu vou aumentando do zoom em alguns momentos, ele vai subindo, ou seja, eu vou colocando o ângulo do gimbal na posição que eu quero, observe como ele vai girando, né? E vai fazer essa filmagem, é toda no automático. Eu programei, mas eu também observei o seguinte, nesse dia, o que estava acontecendo aí era que o tempo estava mudando. Tá? Então observem como que esse vídeo vai ser feito. Tá? Então coisas devem ser observadas. A distância voada, o sinal de rádio, aqui eu só fiz um controle, um check, os cabos de alta tensão, e a quantidade de mata, ok? Então você vê que é bem densa. E obviamente também o tempo. Então tudo isso foi levado em consideração no momento, tá ok? Eu vou deixar uma música para vocês e só vou interferir no momento que entender como necessário. Olha que imagem linda, gente. Observe os vários cabos de alta tensão que tem no caminho, observem. Mas que bonito é, né? Por isso que eu deixei assim, só na visão do drone.
cabe observar também a variação de altitude, a variação dos tempos de voo, tá? Isso tudo. Agora observem como o zoom funciona normal. O zoom estava no manual, ok? Então o drone continuou voando nesse local, né? Sempre observem os sinais, sempre observem as distâncias percorridas. E realmente o local é muito bonito, tá? Mas vamos lá. Agora aqui observem, eu vou ligar as várias câmeras do drone. Lembra do vídeo anterior? Tá aí, ó. Eu fiz aí nesse vídeo também. Então, só que esse aqui com R3, no outro eu fiz com o Mini 4 Pro. Olha aí, tô vendo todos os laterais, como é que o drone estava se comportando. E observem também como é que o tempo estava, como é que o clima estava. Não estava muito bonito, né? Observem aqui agora que o drone já ganhou altitude, né? Olha lá que eu comecei a perder os sinais, tá? Aqui começou a ter interferência. E olha só como o tempo está mudando. Isso é uma coisa a ser observada. De agora em diante vai ser uma briga constante de sinais, observem. Também é interessante observar que o drone estava a 2.200 metros ou 2.300 metros e o voo programado estava a mais de 4.000. Então, olha só como já vai interferindo. O mais interessante é que essa variação também dependia muito do posicionamento do drone em relação ao controle. Como o drone estava girando, como ele estava programado no waypoint, conforme o posicionamento do drone em relação à antena, ele ganhava ou perdia sinal. Isso em função basicamente da localização da antena no drone, ok? Então conforme ele vai girando, ele vai afastando um pouco e vai sofrendo mais interferências.
Observem o quanto ele dá sinais de mau contato, tá? Observem também na tela o quanto ela perde, né, a sequência de filmes, etc. Ou seja, ele trava, dá uma congelada na tela, tá? Mas do lado esquerdo você vê o que foi gravado, então você vê que é uma constante. O drone vai funcionando normalmente e conforme vai se afastando e virando, é aquilo que eu falei. Ele vai mudando o posicionamento e vai alterando então os sinais e o recebimento de sinais. A um pouco mais de 3.000 metros e a quase 1.000 metros de distância do ponto de retorno, ele está na quinta de 7 posições de waypoint, observe que ele não vai melhorando o sinal de jeito nenhum. Pelo contrário, então mesmo assim é uma distância não muito longa, desde os 2.000 e poucos metros, ele já tem problemas de sinal. Observem também as nuvens, como elas já estavam ficando baixas. Tá? Então aí que é a ideia de você ou fazer um voo longo e correr o risco, ou então de repente entrar no meio de uma nuvem dessa, úmida, e acabar perdendo seu drone por umidade, por um problema de motor. Ok, chegou no último ponto, return to home. Olha só a imagem linda dele, né? Agora só da parte gravada. E eu quero que vocês fiquem observando até que momento ele vai ter problema de sinais. Tá? Eu vou voltar com as duas telas e vocês vão observar isso. Ele vai apresentar problema de sinais ainda por um certo tempo. Por quê? Porque em geral as antenas ficam voltadas para trás do drone. Tá? Pega melhor os sinais de trás do drone ou lateralmente. De frente ele tem um pouco mais de dificuldade, observem. Neste exato momento, ao passar sobre o último conjunto de torres, né, o sinal voltou pleno. Ok? Vocês observaram, tá? O sinal voltou pleno. Isso é legal.
E aqui novamente eu aciono as outras câmeras do drone, né? Então aí você vê as câmeras laterais, de frente, traseiras, para vocês verem então como é que estava sendo o comportamento do drone. Olha aí, voando tranquilo, bem bacana mesmo. Acelerando um pouco a imagem, né? Porque então o vídeo fica muito comprido. Então aí só deu uma aceleradinha. Mas aí os sinais estavam ótimos, estava tudo bem, dá para ver tudo direitinho, né? Eu vou diminuir um pouco quando eu chego. Imagem só gravada, né? Só coloquei imagem gravada. Então aqui era o ponto onde ia decolado o drone. Né? Só que como eu já fiz esse voo, eu tinha muita bateria ainda, como dá para observar. Então vamos continuar um pouquinho mais. Agora é interessante. Estava a 600, quase 700 metros de distância e o sinal de repente cai. Mas observe a altitude. Eu estava muito baixo e com bastante interferência de árvores e uma pequena ilhota na frente. Então observem que realmente isso causa interferência séria, tá? A interferência foi bem forte nesse ponto, eu fui avançando, fui testando a altitude, né, que ele iria perder novamente o sinal. Ok? Observe que ele vai perder o sinal novamente. Tá? Observem, olha aí. Ó. Altitude baixando, baixando, baixando. E o sinal acabou. E cheguei ao ponto de perder totalmente o sinal. Olha aí. A partir daí, ele então entrou em Return to Home. Automaticamente. Vale lembrar que todo esse trecho aí, desde aquele retorno até um certo ponto, foi tudo na mão. Ok? Então aqui novamente eu desativei o Return to Home e voltei na mão. Mas observe que os sinais estavam bons aí, ó. Mas olha que ele enfrentou de mata para poder perder o sinal. Mas vocês veem como interfere. Novamente baixando, ele vai e tem problemas de sinal. É óbvio que eu ainda dei uma forçadinha, né? Estou forçando a máquina. Então observe, é um negócio complicado, tá? Mas eu não queria dar retorno do home, eu queria voltar numa boa. Aí eu estou voltando, ó, tranquilo. Essas são as imagens do local, né? Ficaram bem bonitas. Tá? E voltei então na mão mesmo. Agora a imagem toda aberta, para vocês verem como é que ficou. Agora é interessante que observe que eu vou perdendo altitude cada vez mais, e mesmo assim o sinal não cai. Porque está próximo e quase não tem obstáculos na frente, a não ser umas poucas árvores aqui perto de onde eu estava pilotando o drone. Tá? Então vocês veem como o ambiente interfere no voo. E isso é muito importante a gente conhecer.
Bom, pessoal, esse foi o voo, né? Um voo feito a longa distância, long range, como o pessoal gosta de falar, né? Com drone utilizando waypoints. Eu poderia programar esses waypoints a maior distância? Com certeza poderia. Mas eu nunca faço um voo sem pesquisar antes o que está acontecendo. Eu fui até o local onde eu pretendia chegar. E lá eu notei que o tempo estava muito ruim, o clima estava muito ruim, as nuvens muito baixas, muito úmido. Eu falei, não, eu sempre prezo pela segurança, ok? Essa é a ideia. Então, num ambiente que aparentemente não tem problema nenhum, né? Um ambiente que não tem prédio, que não tem nada, mas ele sofre muito por interferências, causadas pelo acúmulo de árvores, interferências naturais e torres de alta tensão, linhas de transmissão e torres de transmissão. Isso acaba causando muita interferência no voo. E vocês notaram também que quando eu fiz um voo mais curto, mesmo a curta distância, eu também fiz questão de chegar naquele ponto bem baixo, e vocês já notaram que a interferência levou até uma perda maior, mais severa do que anteriormente, porque eu perdi realmente o sinal do drone. Óbvio que ele estava programado com o RTH com segurança. Okay? Essa foi a ideia, então, de fazer esse vídeo. Você pode utilizar o que você quiser, fazer uma longa distância na mão, usando piloto automático, usando waypoints, usando até PDI. Você pode colocar um PDI a 12 km, 15 km. Mas vocês não podem esquecer de entender muito bem o ambiente onde você está voando. E que esse ambiente é mutável. Ele pode mudar e causar, então, de repente, uma perda no seu equipamento, no seu brinquedo, tá bom? Essa foi a ideia de vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, tá? Façam comentários, eu acho que é muito legal vocês fazerem comentários sempre. E se inscrevam no canal, é bem legal, tá bom? Eu agradeço a todos e bons voos!